A paz do Senhor Jesus a todos os amigos e irmãos. Nós estamos aqui hoje para celebrar o nosso Deus, não é mesmo? Para nós iniciarmos hoje, eu queria que você buscasse um lugar tranquilo, um lugar que você pudesse dedicar esse tempo mesmo ao Senhor. Amém? E eu queria te convidar agora para que nós orássemos ao Senhor. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te exaltamos, Senhor, nesta noite. Ó Deus, declaramos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é digno. Senhor, muito obrigada por esta oportunidade, por estarmos aqui, Senhor, unidos, ó Deus, com os irmãos, ó Pai. Ó Deus, os nossos corações estão, ó Pai, unidos, Senhor, para te exaltar, para te entronizar. Nós convidamos o Espírito Santo para ministrar nesta noite, neste momento, ó Pai, que Ele alcance todos os nossos corações e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. E eu peço agora que você abra a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Abra no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Vamos lá? Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Todavia o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, onde o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram, andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu. Não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe responde: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então nós vamos até aqui no verso 32, não é mesmo? Meus amados, vocês sabem que somente no Evangelho de Mateus existe esse relato de Pedro andando sobre as águas. Alguns comentários bíblicos dizem que Pedro não se sentia muito bem com toda essa história. Então, esse relato só tem aqui no Evangelho de Mateus. Mas vamos lá. Eu gosto de andar um pouco sobre a história para a gente perceber, né, que não é só um relato, não é só uma história, mas existem aí decisões, existem emoções, são tantas coisas, não é mesmo, que nós mesmos precisamos lidar no nosso dia a dia, né? Então vamos lá. Então Pedro estava no barco com os discípulos no mar e então inicia-se uma tempestade. Logo
surge algo andando pelas águas e os discípulos ali ficam assustados, mas Jesus logo, diz: sou eu. E imediatamente Pedro pede, para que Jesus o autorizasse a ir até ele, né? Pedro era um pescador, né? O barco, esse ambiente de barco, provavelmente não, né? Com certeza era um ambiente familiar a ele, conhecido, ele sabia lidar ali com toda essa situação. Talvez para ele não fosse assim uma situação tão difícil, toda essa tempestade, né? Mas ele pede para ir até Jesus, né? O que será que Pedro pensou? Não é mesmo? Será que ele pensou, com Jesus eu estarei mais seguro? Ou Jesus está andando sobre o mar, eu também quero andar sobre o mar? Não é mesmo? O que será que passou pela cabeça de Pedro para pedir para ir até Jesus ali, não é? E o mais magnífico é Jesus dizer, né? Vem. Jesus sabia o que ia acontecer? Provavelmente, queridos. Jesus conhecia o coração de Pedro, Jesus sabia o que estava ali no coração dele. Provavelmente Jesus sabia o que ia acontecer e talvez Jesus poderia ter dito assim: não, Pedro, fique aí, você vai afundar. Não, Pedro, você vai se distrair com o vento forte, vai afundar. Não é mesmo? Jesus poderia ter evitado toda essa situação? Claro que sim, não é mesmo? Mas, queridos, nós vemos que talvez Jesus queria ensinar algo ali para Pedro. E é isso que nós queremos aprender esta noite. Amém? Pedro então inicia a sua caminhada até Jesus e está tudo bem, não é mesmo? O texto relata que Pedro começa a andar sobre as águas, mas ele observa, ele dá atenção à força do vento e sente medo. E sentindo medo, ele começa a afundar e grita: Senhor, salva-me! Meus amados, na caminhada da vida, nós temos muitas tempestades. Muitas tempestades a enfrentar. Semana passada mesmo, eu enfrentei uma grande tempestade na minha vida. Algo que eu nunca busquei, algo que eu não sonhei, mas que eu tenho que enfrentar e que eu tive que enfrentar, né? Temos um caminho a ser trilhado e é nós que precisamos trilhá-lo. Não é mais ninguém. Somos nós que precisamos andar, precisamos enfrentar e caminhar nesse caminho. E nesse caminho, queridos, por muitas vezes nós precisamos de ajuda, nós precisamos de auxílio, nós precisamos de renovação, de restauração, de um fôlego novo, não é mesmo? Como nós precisamos. E tudo isto, querido, acontece para que nós nos tornemos melhores, para que nós tenhamos vitória, né? Porque nesse caminho, no caminho da vontade do Senhor para nós, a nossa vitória é inevitável. Essa é a certeza que eu tenho e que eu quero que você tenha também.
Esse texto, querido, nos relata que Pedro, ao observar o vento forte, ele teve medo. E o medo é algo tão comum na nossa caminhada, não é mesmo? Na caminhada da nossa vida, e muitas vezes ele pode ser bom e ele pode ser ruim. O medo pode ser bom na nossa caminhada, queridos, quando ele nos faz ser mais cauteloso, mais comedido, nos faz analisar melhor as coisas, as decisões, pensar mais de uma vez sobre qual atitude tomar, não é mesmo? E o medo é ruim quando ele nos paralisa, quando ele nos faz parar frente a uma situação. E na situação em que Pedro estava, o medo fez com que aquela posição sobrenatural que ele estava vivendo perdesse o seu poder. Isso acontece conosco quando colocamos mais poder e governo nas coisas do que em Deus. Em muitas ocasiões, estamos vivendo coisas sobrenaturais, situações sobrenaturais de Deus. E perdemos o foco. Desviamos o nosso olhar para as coisas. Damos ouvidos àqueles ou àquilo que quer nos afundar. E assim acontece, queridos. Começamos a afundar, a perecer, a desanimar, a paralisar, a desistir. Pensamos assim, mas até pouco tempo atrás estava tudo bem. O que aconteceu? Não é? O que aconteceu nessa caminhada? E eu quero dizer para você, se você está assim, desanimado, perdeu a sua fé, está na hora de você gritar, como Pedro fez. Porque quando você grita por socorro, o verbo não é mais vem, mas ele se torna vamos. Amém, queridos? No verso 31, vamos lá. No verso 31, está escrito assim: Jesus estendeu imediatamente a mão. Imediatamente, queridos, o Senhor estendeu a mão para Pedro e o segurou. Pense comigo. Pedro está no barco, não é mesmo? Olha só. Pedro estava lá no barco, estava havendo uma tempestade, mas como eu disse no início, talvez aquela situação ali de tempestade naquele barco não era algo tão incomum para Pedro. E então Pedro vê Jesus andar sobre as águas e quer ir até Jesus. E o final de tudo isso é o quê? Jesus e Pedro retornando ao barco. Falando assim parece algo simples, não é mesmo? Mas eu quero dizer para você, querido, que o Pedro que saiu do barco não é o mesmo Pedro que retornou no barco. Pense bem. Você concorda comigo? Eu quero dizer para você
meu amado, que por mais difícil que sejam as circunstâncias, por mais difícil que está sendo a sua caminhada, você sairá, terá êxito em cada uma delas, e você se tornará mais forte, mais maduro, mais tolerante, mais paciente, mais cauteloso. Eu creio nisso. Não tenha medo de passar por lutas e aflições. Talvez você pense aí, parece tão fácil dizer, né? Ah, pastora Tânia, parece fácil dizer, né? Não tenha medo de passar pelas lutas, pelas aflições. Meu querido, eu não sou diferente de você. Eu tenho as lutas, eu tenho as minhas lutas, eu tenho as minhas aflições. Eu sei o que eu estou dizendo. Creia nisso. E eu quero te dizer, sabe por que você não deve ter medo? Porque o Senhor está com você em cada uma delas. Em cada uma delas, o Senhor pega na sua mão e vai com você. Você entende, querido, se algumas coisas ali nesse caminhar de Pedro até Jesus, se nada tivesse acontecido, se Pedro tivesse andado pelas águas, chegado até Jesus e então os dois teriam retornado até o barco. Você entende que talvez aí, num tempo aí mais para frente, talvez Pedro poderia até se gabar por isso? Ah, eu sou o discípulo que andou sobre as águas com Jesus. Eu sou o bom discípulo que acompanhou Jesus numa caminhada sobre as águas. Não é mesmo? Mas, querido, você entende que não era esse o plano do Senhor? Muitas vezes nós queremos somente andar no sobrenatural, somente andar sobre as águas. Nós queremos fluir espiritualmente, só na presença do Senhor. Mas o Senhor quer ir mais profundo conosco. O Senhor quer que nós nos tornemos homens e mulheres fortalecidos, experientes, que encaram uma tempestade e não tem dúvida que o Senhor está ali, dizendo: vamos, vamos. Sabe, meus queridos, talvez a sua fé hoje esteja abatida e você possa estar bastante desanimado com tantas notícias. Parece que as notícias não melhoram, não é mesmo? Parece que a cada dia é uma notícia mais trágica. Mas eu quero te falar, querido, que você não pode esquecer de que se você clamar, Jesus estende a sua mão e te socorre e te acolhe. Tenha certeza disso, meu querido. E sabe o que é mais interessante? Jesus socorre Pedro e dá a ele um feedback.
né? Um feedback é um retorno. Um retorno daquilo que Jesus viu em Pedro. Jesus pega no braço de Pedro e diz assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? E mesmo sem fé, vendo Pedro um homem de pequena fé, vendo Pedro um homem que estava duvidando do poder dele, ele acolheu, ele segurou no braço. E eu quero dizer a você que o Senhor está disposto a nos socorrer. Mesmo sem fé, mesmo abatido, o Senhor vem nos socorrer, queridos. É só nós gritarmos a Ele, buscarmos a Ele. Tire os seus olhos da força do vento. Tire os seus olhos do diagnóstico. Tire os seus olhos das decepções. Tire os seus olhos daquilo que te faz afundar e segure nas mãos de Jesus. Ele tem a resposta certa. Ele abre os caminhos para os seus filhos passarem. Nosso Deus é aquele que socorre. Nosso Deus é aquele que supre. O nosso Deus é aquele que não nos deixa naufragar. Queridos, quantas experiências nós passamos de um ano para cá, não é mesmo? Essa semana está fazendo um ano de toda essa pandemia, de todas essas estratégias para conter esse vírus. Quantas coisas nós aprendemos? Não é mesmo? Nós não somos mais aqueles que éramos um ano atrás. Não é mesmo? Quantas coisas, eu tenho certeza que você aprendeu algo, você amadureceu em uma área. Tenho certeza disso. Alguns mais, alguns menos, mas todos nós aprendemos algo. Precisamos ser responsáveis, queridos, pelo tempo, por aquilo que nós administramos. Não é mesmo? Nós estamos chegando no fim, os tempos estão sendo abreviados e nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos. Muitas coisas que talvez há um ano atrás você jamais imaginou que ia passar. E você passou. E você venceu. E você continua vencendo, querido. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus diz para você: vamos. Vamos. Com Jesus, nós vamos continuar tendo vitória. Com Jesus, nós vamos em frente. Nós não vamos parar. Amém, queridos? Caminhe confiantemente com Jesus. Confiantemente. Foi Ele que venceu a morte. Foi Ele que derramou precioso sangue em nosso favor. E hoje Ele está sentado num alto e sublime trono. É aquele que está sempre atento ao nosso clamor. O seu governo está sobre a terra. Nada saiu do controle das mãos do Senhor. E nós cremos no seu poder, na sua grandeza. E assim, com Jesus nós vamos avançar, nós vamos chegar no alvo, porque é Ele quem nos fortalece, é Ele que nos dá todas as estratégias necessárias para nós vencermos. Que nós estejamos atentos
a voz do Espírito Santo nos conduzindo nesse tempo. Amém, queridos? Eu queria que agora, neste momento, você fechasse os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Coloque o seu coração na presença do Senhor. Principalmente se você entendeu essa palavra, se você trouxe essa palavra para você. Eu quero que você feche os seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, eis-nos aqui, Senhor. Aqui nós estamos, os teus filhos, Senhor, nesta hora, Pai, clamando a Ti, Senhor, buscando ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós entendemos, ó Deus, que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor governa céus e terra, e nós queremos nos apresentar, ó Pai, diante de Ti, ó Deus, nos apresentar como filhos dependentes, Senhor, de Ti. Senhor, nós precisamos sim da Tua boa mão nos conduzindo. Nós precisamos sim, Senhor, ouvir a Tua voz dizendo: vamos, vamos, meu filho. Sim, Pai, nós queremos ouvir, ó Deus, a Tua voz nos conduzindo, nos levando, Senhor, pelos caminhos que o Senhor deseja que todos nós passemos, ó Pai. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Dá-nos, ó Pai, um renovo nesta noite. Ó Pai, as almas abatidas, Senhor. Seja liberada do céu, ó Pai, uma porção, Senhor Jesus, ó Pai, de renovo, de coragem, ó Pai, de alegria, Senhor, de estar na Tua presença. Senhor, eu abençoo a Tua igreja, ó Deus, para prosperar, para conhecer mais a Ti, para, ó Pai, se tornar, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Eu estou muito feliz com o Senhor, porque Ele é bom. Amém. E aqui, queridos, na tela aqui à minha direita, tem um QR Code. Se você quiser fazer a sua oferta, depositar o seu dízimo, você pode usar o QR Code. Aí também na tela está saindo a chave do Pix. Se você quer essa chave aí, ela está saindo aí para você fazer a transferência. Amém? Que nós estejamos sendo conduzidos pelo poder do Espírito Santo. Amém? Que o Espírito Santo seja aquele que nos leve pelos caminhos do Senhor nessa terra. E eu quero abençoá-lo, abençoar a tua casa, que haja paz, que haja prosperidade. Amém, querido? Que a presença do Senhor seja abundante na sua casa, na sua vida, no seu coração. Amém? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Desafio Jovem Peniel, há 30 anos a serviço das famílias.